Boa noite, amigos. Recebemos com muito prazer o Dr. Fernando Basto, que é uma referência não só nacional, como diria até mundial, na cirurgia capilar. Doutor Fernando, por que a cirurgia plástica? João, cirurgia plástica é amor, cirurgia plástica é dedicação, a cirurgia plástica eu escolhi desde sempre na minha vida. Eu, quando me preparei para o vestibular, eu já sabia que eu queria fazer cirurgia plástica. Então, ela não foi por acaso, ela foi uma escolha minha. Eu ainda era estudante naquela época era o científico, não é? E ensino médio, sei lá. E naquela época eu estava folheando uma daquelas revistas, eu acho que Cruzeiro, alguma coisa assim, e vi uma notícia, um artigo ali sobre aquele incêndio que teve no circo americano lá no Rio de Janeiro. E Pitangui foi uma peça-chave naquele incêndio. Ele assim, levou toda a equipe para trabalhar no estacionamento do circo e atender aquele pessoal ali por dias e dias a fio. Então, isso foi para mim talvez tenha sido essa entrevista, essa matéria do Ipitangui na revista O Cruzeiro, que tenha assim, despertado o interesse maior pela cirurgia plástica. Então, já fiz meu vestibular pensando em ser cirurgião plástico. E, Mas você graças a Deus, teve um período também que o doutor Perseu, né? Foi uma referência na cirurgia plástica pernambucana. sem dúvida, sem dúvida. O professor Perseu, para mim, foi chave, né? Porque me ensinou, além de cirurgia plástica, ele me ensinou o que é a ética na cirurgia plástica, na medicina, né? Me ensinou também muitas coisas sobre a música erudita, sobre artes. Então, para mim, ele foi meu segundo pai. Foi meu pai na medicina e foi uma pessoa que eu respeito muito até hoje, onde ele estiver. Ele sabe disso, sabe do meu sentimento com ele. E foi através dele também que eu fui indicado para ser, ou melhor, eu fui referendado para ser o fellow de Pitangui. Eu fui aluno também de Que é Pitangui. fellow? Que é É fellow? um estagiário, vamos Ah, dizer assim. estagiário, é o nome chique de É um nome estagiário, chique, né? é verdade. E aí eu fui também para Pitangui através da amizade que existia entre eles dois, né? Eram contemporâneos, eram amigos, e através dessa amizade eu consegui, para mim, esse estágio que foi fundamental, porque abriu os horizontes, né? Abriu minha cabeça e eu consegui enxergar ainda melhor. Já fui como cirurgião plástico, já era assistente dele, né? Que eu fui assistente de Dr. Perseu durante 9 anos e meio na minha vida. Então, aprendi toda a cirurgia plástica, e tanto que hoje eu ainda faço cirurgia plástica geral, embora calvície, transplante de cabelo, ele seja assim 80% da minha clientela, né, é meu carro-chefe, eu costumo dizer isso, mas eu faço a cirurgia plástica, eu gosto disso, eu aprendi cirurgia plástica, eu não passei assim rápido pela cirurgia plástica, eu aprendi de verdade. Eu fui, eu fui fundo na cirurgia plástica, tanto com o professor Perseu, como o professor Pitangui, também com o professor Munir Curi, que naquela época era o papa da cirurgia da calvície no Brasil, e foi também através da amizade do professor PC, porque eu digo sempre que ele foi, para mim, uma pessoa muito importante, e também através da amizade dele eu consegui um estágio com o professor Munir Curi em São Paulo. E ali foi a minha vida, né? Eu comecei então a... Mas você criou uma técnica que até hoje é utilizada por cirurgiões capilares no mundo todo. Que técnica é essa? Então, João, mas sim, quando eu voltei para Recife, depois desse estágio com o professor Munir Curi em São Paulo, eu voltei com a minha cabeça cheia de coisas boas para acrescentar à técnica, não é, que eu tinha aprendido, recém-aprendido. E uma delas era mudar a linha do cabelo, era uma linha reta, uma linha muito artificial, muito feia, assim, deixava o estigma de que aquela pessoa tinha sido operada de transplante capilar. De longe você dá para perceber que aquele rapaz tinha feito alguma coisa na cabeça. Então eu comecei a estudar e a configurar um traçado diferente da linha anterior. Então eu fiz um traçado irregular, com delicadeza, com refinamento. Já naquela época, em 95, publiquei esse trabalho aqui no Brasil e passei a ser membro titular da cirurgia plástica brasileira, com esse trabalho, que depois eu fui para os Estados Unidos, em 97, e lá então esse trabalho ficou reconhecido, né? E até hoje falo sobre essa técnica, até hoje eu refino a linha anterior, porque existe uma diferença muito importante, sabe, João, entre a linha anterior do homem e a linha anterior na mulher. É uma diferença muito grande e também fui eu autor da linha anterior feminina. Primeiro foi a masculina, em 95, e em 2001 eu publiquei a linha anterior feminina. São diferentes, tá? E a gente tem que ter essa consciência, o cirurgião especialista no transplante capilar ele tem que saber, ele tem que entender essa diferença. Então, no homem, a testa tem que ser quadrada, tem que ter pequenas entradas para ficar uma coisa natural,
uma coisa refinada, e na mulher ela precisa ser uma testa redonda, então ela tem que ter uma curva nessa região temporal. Isso tudinho faz parte da beleza final, do resultado final da cirurgia, porque precisa entender que o homem quer volume, mas ele quer também naturalidade, ele quer elevar a sua autoestima. Isso é importante. Doutor Fernando, mulher também fica careca? Fica, João, a calvície, ela atinge os homens e também as mulheres. E vamos falar da calvície mais comum, né, a queda de cabelo mais comum, que é a alopecia androgenética, que é aquela calvície herdada da família, tanto do homem, tanto do pai como da mãe. Tá? Então, vamos supor que a mulher pode também herdar essa calvície androgenética, né? E por atingir somente a região frontal, deixando a testa muito alongada, e precisa realmente rebaixar essa testa, fazer todo aquele contorno facial, não é? Deixar a mulher com harmonia facial novamente, como pode também atingir a região intermediária e atingir até a coroa em algumas mulheres. E a cirurgia, se ela tem uma área doadora rica, os resultados das mulheres são sensacionais. Às vezes, eu digo até que os resultados das mulheres são até melhores do que nos homens, porque o hormônio feminino ajuda, né? Fortalece o cabelo. É, inclusive, agora eu estou preparando um artigo novo que vou publicar na revista americana sobre o traçado da linha anterior feminino com novas regulamentações que eu estou montando para publicar isso. Isso vai ajudar muito os colegas que estão iniciando na especialidade e não têm ainda aquela experiência em traçar a linha anterior feminina. Aliás, Ô, doutor Fernando, qual é o caminho para uma pessoa fazer? Vai lá fazer uma consulta no seu consultório, e você tem casos até que diz, não, não vai dar jeito, não, vai embora daqui. Mas se o cara for fazer, qual é o caminho para fazer, para ter cabelo com quanto tempo? Como é? Faz a consulta, faz os exames, faz a cirurgia. muito bem, João. Pergunta excelente. A consulta primeiro é uma coisa que é fundamental. Não adianta o paciente querer se operar sem se consultar. Senão era muito fácil. Ah, telefone você marcava a cirurgia, estava tudo certo. Mas não pode. É obrigatório o paciente ir à consulta. Lá eu vou examinar o paciente na maneira macroscópica, eu vou examinar o couro cabeludo, eu vou olhar o cabelo, vou segurar no cabelo do paciente e vou fazer um exame microscópio através de máquinas. Hoje a gente tem uma tecnologia super avançada na clínica, aparelhos de última geração, que você consegue visualizar o pelo ampliado cerca de 15 a 20 vezes. Ou seja, você vê o couro cabeludo numa proporção assim gigante na sua frente. Então eu consigo diagnosticar uma doença de couro cabeludo precocemente e tratar o paciente. E muitas vezes esse paciente não tem uma alopecia androgenética, ele não tem uma calvície hereditária. Ele tem uma alopecia autoimune com uma queda que se assemelha, parece com uma calvície hereditária. E só vou saber disso na hora do exame, quando eu fizer aquele exame microscópico do paciente. Isso é fundamental, então, a consulta. Então, ele vai lá, faz a consulta, examina esse paciente, ele tem uma área doadora boa, isso também é muito importante, sabe, João? Ter a área doadora da cabeça de qualidade. Às vezes ele tem uma área doadora da cabeça que é regular, mas, em contrapartida, tem uma barba cheia, que ele raspa todos os dias, então ele pode doar a barba também para a cirurgia da calvície. Tem muito cabelo no peito, nas costas, na axila. Então, hoje, essa técnica está sendo assim, fantástica. A FUE é uma técnica que veio para revolucionar, né? A gente tem investido muito em aparelhos, em tecnologia. Agora mesmo em Málaga, eu pude adquirir aparelho, é mesmo que um computador, praticamente um computador. Uma máquina super avançada, e a gente vai poder tirar cabelo de todo o corpo. Então, mesmo naqueles pacientes com calvície muito avançada, com área doadora da cabeça, que não tinha muita qualidade, tendo ele barba, peito, costas, etc., ele vai ser possível operar sem complicações. Quanto tempo demora uma cirurgia? Então, é uma cirurgia longa, ela demora em torno de 8, 9 horas, mais ou menos. Tem que ter muita concentração por parte do cirurgião. Nós operamos sempre com lupas de aumento, que amplia 8 a 10 vezes. Tá? São lupas gigantes, aquelas lupas pesam bastante, então a gente tem que ter muita calma, muita paciência e conduzir a cirurgia com expertise para dar o resultado que o paciente quer. Não adianta você fazer a cirurgia hoje pensando em fazer no paciente 3, 4 sessões, não dá. A gente tem que pensar naquele dia da cirurgia, dar ao paciente o melhor possível para encher aquela área que está incomodando muito e dar a ele o resultado que ele deseja. A minha intenção sempre foi essa. Aliás, eu opero o paciente, João, como se estivesse me operando. É um pensamento que eu tenho na minha cabeça, isso me faz muito bem, porque eu quero sempre dar o melhor para aquele paciente. E com quanto tempo o cabelo começa a nascer? Então, esse paciente se operar, vamos supor, hoje,
Então ele vai ter, no primeiro mês, aqueles cabelos que eu enxertei, eles vão cair. Isso é o normal. Caem todos os fios enxertados, implantados, com 30 dias de operado, e só depois de 3 a 4 meses começam a nascer os fios definitivos. Então, com 6 meses aproximadamente, ele vai ter um resultado da cirurgia já quase que definitivo, mas ainda não chegou no resultado final. Com 10 meses, todos os cabelos que tinham que nascer já nasceram. Então, com 1 ano, ele vai ter um resultado final da cirurgia dele. Isso é muito importante. Por exemplo, hoje a gente está fazendo uma cirurgia que, para mim, é vanguarda. É a FUE de fio longo, ou seja, eu não preciso mais raspar o cabelo do paciente. Claro que ainda raspa em alguns casos, o paciente é jovem, não faz questão de raspar, a gente raspa porque vai agilizar a cirurgia um pouco mais. Mas se o paciente não quer raspar os cabelos, fica meio acanhado com isso, ou trabalha em alguma atividade que não quer mostrar que raspou, a gente pode fazer a cirurgia dele sem raspar um fio sequer de cabelo. Isso dá um pouco mais de trabalho, a cirurgia é um pouco mais alargada, mas a gente consegue fazer a FUE com fio longo. Fantástico, uma cirurgia, uma técnica sensacional. Nós trouxemos agora para Recife, nós começamos já a fazer aqui em Recife. E esses equipamentos, é tudo importado ou tem nacional? Então, é uma coisa importante que a gente fale, porque as pessoas não entendem isso, né? Nosso instrumental, nosso arsenal cirúrgico, ele 95% ele é importado. Porque a qualidade do instrumental feito lá fora, para a cirurgia do transplante capilar, é muito melhor do que o que se faz aqui hoje. Claro que a gente pode chegar lá, nós estamos caminhando para isso, mas não chegamos ainda. Então, é preciso ter aparelhos instrumentos que vêm do Japão, que vêm dos Estados Unidos, que vêm da Europa. Não tem outra saída. Eu quero o melhor. E o melhor está lá fora ainda. Tá? Então eu tenho que buscar, tenho que comprar esse aparelho, isso demanda um certo desgaste, mas infelizmente é assim que eu consigo oferecer o melhor ao nosso paciente. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o doutor Fernando Bastos. Doutor Fernando Bastos, a Covid fez com que muita gente perdesse cabelo. Foi? Com certeza, João, a Covid é uma doença viral e ela realmente, como as gripes de um modo geral, né, as doenças que atacam o sistema imunológico, ataca também a saúde capilar. Então, depois de um certo tempo, 2, 3 meses da Covid, as pessoas relatavam essa queda de cabelo comum nesses pacientes. Eu tratei muita gente, né, na pandemia com queda de cabelo pós-Covid. E a gente precisa intervir naquele momento exato para poder recuperar, se não todos os cabelos, 90% dos fios perdidos durante a doença. Todo mundo hoje aí quer emagrecer é Mounjaro. O Mounjaro também faz o cabelo cair, é, doutor? Essas medicações, Mounjaro, Ozempic, etc., elas retardam a absorção do alimento. Então, retardam a absorção de proteínas, vitaminas, aminoácidos, tudo isso vai estimular o couro cabeludo. Se você não tem muito isso na circulação, o cabelo fica um pouco mais fraco. Então, a gente tem que estar também ao lado do Mounjaro, do Ozempic e outras coisas, atuando, ajudando aquele paciente que quer emagrecer, mas não quer perder seus cabelos. Ninguém quer. O maior mito é que é dos carecas que as mulheres mais gostam. É só música de carnaval, né? Eu acho que sim, eu acho que é só música do carnaval, porque a gente tem uma população grande de pacientes que nos procuram praticamente, né, todos os dias atrás da cirurgia da calvície. Aliás, a cirurgia da calvície, João, se tornou quase que uma necessidade hoje. As pessoas hoje cultuam muito o seu visual, né, o seu rosto, a moldura do rosto, e o cabelo faz parte disso. O cabelo é fundamental para o homem e para a mulher. É aquela questão da arte, da ciência. Aliás, falar em arte, João, arte, ciência e tecnologia, que nós empregamos hoje no nosso dia a dia da medicina, esse livro que você está vendo aí, é um livro que eu estou publicando agora. Vai ser O livro lançado aqui, eu semana quero que falar vem. do livro. O que é que tem nesse livro? Esse livro, João, é um livro sobre cirurgia do cabelo, que nós estamos publicando agora no Brasil, e vai ser publicado em inglês para o mundo inteiro. E é um livro que tem 29 capítulos, todos eles voltados para a nossa arte. E eu estou escrevendo nesse livro 3 capítulos que eu Quer dizer, considero. você não é médico, é um artista, né? Porque tem a arte não é mais médico, agora é artista. É porque a gente fala de arte muito na É. cirurgia plástica, né? A cirurgia plástica tem um pouco disso, de arte, de artesanal e tal. E essa cirurgia, mais do que nunca, é cirurgia plástica, não é? Calvície é cirurgia plástica. Está, inclusive, na grade da formação do cirurgião plástico, na residência.
Então esse livro, por exemplo, para mim um sonho realizado, tá certo? Porque eu sempre quis escrever um livro como esse, com essa categoria que ele representa hoje para a medicina brasileira, e estamos aí fazendo ela agora ser publicado no Brasil. Semana que vem estaremos em Florianópolis para publicar, ou melhor, eh, lançar o livro, tá certo? E eu escrevo nesse livro 3 capítulos que eu acho fundamentais: linha anterior da mulher, do homem e a técnica FUE e seus conceitos, mais modernos conceitos da FUE no mundo atualmente. Aliás, meu filho também está nesse livro comigo, escrevendo um capítulo muito importante. Doutor Fernando, agora o senhor agora não satisfeito em ter a agenda cheia de cirurgia no Recife, agora vai para o ícone de São Paulo, né? É, isso para mim é outro sonho que eu estou realizando na minha vida, graças a Deus. Estou realmente indo para o ícone da visão em São Paulo. Eh, já tinha sido, já tinha conversado com o Álvaro Dantas sobre isso. O Álvaro é um amigo meu de muitos anos, e agora então isso está se concretizando. Se Deus quiser, na primeira semana de julho, nós já estaremos em São Paulo. Já estamos finalizando a reforma para o implante capilar no ícone, estamos finalizando a compra dos instrumentos, até porque a tecnologia que nós vamos aplicar em São Paulo, que vai ser ponta, né, vai ser a tecnologia melhor do mundo em São Paulo, no ícone, que também vai ser aqui, vamos duplicar para Recife, vamos ter a mesma tecnologia aqui em Recife. Claro, não pode deixar de ser assim, porque Recife é o meu polo, né, é a minha matriz, tá? E São Paulo está sendo agora secundário. Pode ser que no futuro você tenha São Paulo como a principal, vamos dizer assim, ponto, mas no momento ele é secundário ainda. Agora você de vez em quando vai operar na Europa também. Vou sim, João. Eu tenho uma clínica também em Portugal. Nós operamos na Europa, de 2 em 2 meses aproximadamente. Ficamos 15 dias operando lá. Aliás, eu vou agora em junho para Portugal. E vou ter esses 3 pontos na minha vida, né. São 3 clínicas que eu vou manter aqui em Recife, Portugal e agora, com a graça de Deus, em São Paulo. E qual é o melhor cliente? É o homem ou a mulher? Eu gosto dos 2. Eu acho que os 2 clientes têm suas Mas eu quero saber o que particularidades. reclama mais. É uma coisa interessante isso, porque o cabelo ele afeta de maneira tão parecida que os 2 têm o mesmo nível de complexidade e aceitação e ajudam muito no pós-operatório, porque tem isso aí, o paciente do transplante capilar, ele precisa no pós-operatório ajudar na cirurgia, ele tem que tomar medicação, ele tem que seguir o protocolo para ter sucesso na sua cirurgia, senão, muitas vezes, o rendimento não vai ser o mesmo. Isso é muito importante que fique claro, tá? Doutor Fernando, agora um grande problema é o seguinte, é um colega seu, que é famoso, o doutor Google, e no doutor Google todo dia aparece um produto que você bota daqui a um mês está cabeludo. Isso é um perigo, a pessoa pode usar e aí vai perder o pouquinho que tem, né? Google é aquela história, né, doutor Google, ele tá para o bem e tá para o mal. Então a gente tem que ter muito cuidado, refinar muito que se olha, que se pesquisa no Google, porque às vezes o que você está usando ali não tem nada de bom para você. Então isso é importante, porque a ciência está aí. Aliás, a ciência vem a cada dia com coisas mais modernas, mais concretas. Vamos seguir a orientação do profissional, vamos procurar o especialista para poder ter um tratamento adequado na sua queda de cabelo. Aliás, João, queda de cabelo, ela não só é hereditária, como eu falei aqui, muitas doenças podem levar à queda de cabelo e são muito parecidas com a calvície familiar, genética. Então é preciso a avaliação do profissional para que você saiba realmente o que você tem, qual o diagnóstico da sua queda de cabelo. E aí tratar adequadamente, ou clinicamente ou cirurgicamente. Isso é Agora é muito importante. importante usar um bom shampoo, doutor. Sim, um bom shampoo é importante. Na hora que você faz uma cirurgia dessa, você tem que passar a usar um shampoo medicinal, que vai fazer bem ao seu cabelo. É claro que você não vai usar a vida inteira um shampoo medicinal, mas pelo menos uns 6 meses seria interessante que você fizesse o cabelo sentir que ali está sendo bem tratado, que está ajudando o couro cabeludo, está corrigindo o excesso de descamações, inflamação na pele. Tudo isso vai ajudar no resultado final. Qual foi o paciente mais jovem que o senhor operou? Muito bem, João. A idade, veja bem, não existe idade para a cirurgia da calvície, existe necessidade. Então, o meu paciente mais jovem foi um adolescente de 16 anos, e há mais ou menos uns 20 anos eu fiz a cirurgia dele. Isso é uma história muito interessante, porque ele foi à clínica levado pelos pais, os 2 médicos, pai e mãe,
pedindo quase que, pelo amor de Deus, operasse o filho. Já não saía mais de casa, já não ia mais à escola, usava chapéu 24 horas por dia, e operei esse adolescente. Graças a Deus deu tudo certo. Ele hoje é um advogado de nome, famosíssimo, Cabeludíssimo. cabeludo, e tem pai de 3 filhos, e está aí, graças a Deus, deu certo. E a paciente mais idosa que eu operei foi uma mulher, também tem uns 15 anos mais ou menos, ela tinha 89 anos de idade, e muito feliz com o resultado. E aí, porque hoje, antigamente, com 50 anos, todo mundo morria, mas agora não tem mais limite. Aí você com 80, pô, quer ficar. Agora, um cliente que você tem, com certeza, não sei se é as mulheres, mas o cara se separa, vai logo para o doutor Fernando Bastos para ficar cabeludo, não é não? Não sei, se a Não, calvície não vê, não se a sei calvície não não, vê com veja, enrolada veja porque não. eu pergunto, porque eu respondo isso. Porque o cara entra no mercado, vai entrar no mercado. Veja, é aquela história, o cabelo, ele rejuvenesce, né, dá aquela coisa, aquela, vamos dizer assim, aquele ar mais jovem ao homem, tá. E a mulher. E a mulher também. Então, se você tem uma calvície, você vai parecer mais velho. É claro que o homem que se separa, ele vai querer conquistar, não é, uma mulher o mais rápido possível, ele quer ter a namorada de volta, a sua esposa, sei lá. Então, o cabelo para ele vai ser muito importante, uma peça fundamental no seu visual, na sua autoestima. Então, o senhor, além de cirurgião plástico, também é um psicólogo. Bué, minhas consultas demoram cerca de 1 hora, João. Eu passo 1 hora conversando com o paciente, que muitas vezes ali a gente está ajudando aquela pessoa que está muito insegura, cabisbaixa, deprimida. Então a cirurgia não é a cirurgia que vai só ajudar, é a conversa da gente com ele também. Alguns conselhos, algumas palavras de carinho, isso vai ajudar o paciente. Nós queremos agradecer, doutor Fernando. Então, doutor Fernando agora é no Recife, é em Portugal e agora no ícone de São Paulo, fazendo com que os carecas deixem de ser carecas. Forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.